A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, hoje é o nosso 88º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do livro de primeiro livro de Samuel, capítulos 22, 23 e 24. Esse trecho ele destaca muito, de uma forma muito clara, a perseguição de Saul em relação a Davi. Gente, a perseguição foi ferrenha. Se não houvesse a mão de Deus e um plano de Deus na vida de Davi, Davi certamente seria morto aqui. Porque, só para a gente sintonizar a trajetória de Davi, ele era um oficial muito popular, haviam músicas a respeito das suas vitórias, e aí Saul resolve então matar Davi, né? Davi, como ele era esse homem muito popular, gerou ciúmes em Saul. E aí nessa perseguição, Jonatas vai interceder por Davi diante de Saul, fala: pai, ele é um homem bom, e intercede, e Saul resolve não matá-lo, né? E aí só que Davi ele volta para o convívio do rei Saul, e lá nesse convívio do rei Saul veio um espírito da parte de Deus, e tomou de conta de Saul. Saul joga uma lança tão forte, Davi se desvia da lança e a lança fica enfincada na parede, tão forte que ele é. E aí Davi resolve ir embora. Mical ajuda Davi, aquela situação que Mical faz um boneco lá, coloca na cama, e aí Saul fica nervoso, dizendo que está todo mundo contra ele, até Mical, que é sua filha, e Jonatas, que é o seu filho, eles estão ajudando Davi, e então Davi sai lá da presença de Mical e vai para Ramá, aonde está Samuel. E de lá eles vão para a casa dos profetas. Lá na casa dos profetas, Saul manda alguns soldados matarem Davi, manda 3 grupos, e os 3 grupos começam a profetizar, até que Saul vai, ele mesmo chega lá, ele vai profetizando e não mata Davi. Então Davi sai daquele momento, se encontra com Jonatas, e dali Davi começa então a fuga. Saul atrás de Davi, Davi foi para Nob, né, aonde estava o sacerdote Aimeleque, e aí de Nob Saul vai atrás de Davi, Davi então vai para Gate, onde é governada por um rei chamado Aquis, onde ele se faz de louco. Então, essa é a trajetória de Davi. É a partir de agora o capítulo 22. No capítulo 22 de Gate, Davi vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, onde muitas pessoas vão se encontrar com ele, inclusive seus pais, seus irmãos e aproximadamente 400 homens endividados, revoltados, homens insatisfeitos com dificuldades. Esses 400 homens vão se encontrar com Davi na caverna. Da caverna de Adulão, Davi pega os seus pais e os leva para uma cidade moabita, e aí chamado Mispa. E aí deixa os seus pais lá. Davi volta de novo. E nessa volta vem um profeta e fala para ele para ajudar. Chega em Judá, ele escuta Doeg, que é um cara muito sem caráter, falando: olha, Saul, eu vi o Davi lá junto com o profeta, junto com o sacerdote Aimeleque, e esse Doeg vai falar para Saul aonde estava Davi. Davi ficou escutando isso. Davi estava escondido lá em Judá. Aí Saul manda matar todos os profetas, além dos profetas, manda matar todos os moradores da cidade de Nob, e mata as crianças, homens, mulheres. Saul quer pegar Davi de qualquer forma. Saul manda matar todo mundo. Só quem fugiu foi o filho de Aimeleque, chamado Abiatar, que foi se encontrar com Davi. Então, é uma perseguição ferrenha, muito forte. Para vocês terem uma ideia,
quando Davi foge para o deserto, e a Bíblia diz que ele foge com medo. No capítulo 23 fala que ele estava com medo, ele estava desorientado, ele estava sem saber para onde ir, o que fazer. Quando ele chega lá, deixa os pais dele, ele fala assim pro rei, ó, fica aqui com os meus pais até eu saber o que Deus quer comigo, porque até agora eu não sei. No capítulo 23 fala que realmente ele estava com medo. Agora deixa eu só falar rapidamente em relação à perseguição. Você já foi perseguido? Jesus ele fala assim: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. A perseguição ela não é exclusiva de Davi. Às vezes a gente sofre perseguição pela nossa profissão de fé, porque a gente é diferente, porque a gente professa que a gente não tem prazer no pecado. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você quer ter uma vida na piedade, uma vida santa, você vai seguir, você vai sofrer perseguição, você pode ter certeza. A perseguição por conta da fidelidade a Deus. E era isso que estava acontecendo com Davi. Davi, então, quando ele foge para o deserto, onde ele fica com muito medo, ele vai encontrar um grande amigo. Jonatas vai lá falar com Davi e vai dizer o seguinte: olha, Davi, não tenha medo. Saul, o meu pai, ele não vai conseguir lhe fazer mal, porque você vai ser o rei de Israel e eu vou ser o segundo. Ele não tinha nenhum problema. Ele era o príncipe. Jonatas, ele deveria assumir o reinado, mas ele percebe que em Davi existe o chamado de Deus. Ele falou: não se preocupe, você vai ser o rei. Agora, eu quero renovar com você a minha aliança. Gente, que coisa fantástica é quando você tem um amigo que pode te dar uma direção na hora do desespero, na hora da falta de esperança, na hora da crise. Um amigo chega e fala assim: olha, eu estou com você, não se preocupe. E foi assim que Jonatas fez com Davi. Davi foge mais uma vez, né, para o deserto de Judá, e Saul fica sabendo. Saul cerca todo o monte, e por conta dos filisteus estarem atacando a cidade de Israel, Saul recebe essa notícia, Saul volta lá para Israel. E aí passa-se um tempo, Saul volta a perseguir de novo a Davi, e agora Saul volta não apenas sozinho, ele volta com mais 3.000 soldados de elite. A perseguição a Davi era muito forte. Saul queria matá-lo de qualquer forma. Saul, nesse momento, vai para uma caverna se aliviar, né? Ele vai lá fazer suas necessidades, e a caverna que ele escolhe é exatamente a caverna onde está Davi e os seus homens. E os homens de Davi falam assim: aí Davi, olha o que Deus mandou para você, mata logo o rei Saul. É uma oportunidade de Deus. Davi vai lá e corta o manto de Davi. Aliás, Davi corta lá um pedaço da roupa de Saul, que é o manto de Saul, e depois Davi se arrepende e fala assim: olha, eu não posso me levantar contra um escolhido de Deus, eu não posso cortar o manto de Davi, do rei, eu não tenho autoridade para cortar o manto de um homem que foi escolhido por Deus, né? Mesmo que ele já tenha sido rejeitado. Então Saul se arrepende, né? Saul se arrepende, está perseguindo Davi, e Davi fala assim: olha, eu não quero atacar você, né? E é interessante que conclui falando uma profecia. Olha como é que Deus faz, uma profecia do rei Saul, que era o perseguidor, para Davi. Saul vai profetizar na vida de Davi. Ele vai dizer o seguinte: olha, Davi, você vai ser o rei. O Jonatas, o príncipe, já tinha dito isso. Agora o próprio rei perseguidor está falando: eu sei que você vai ser rei, eu sei que você foi escolhido por Deus, e o seu reinado será firme. Saul faz um pedido: só que eu quero pedir para você uma coisa, não acabe com os meus descendentes. Honre os meus descendentes, para que o meu nome o nome da minha família não seja tirado da história.
E Davi fez essa promessa e assim cumpriu. Que coisa tremenda, gente. Que coisa especial. A perseguição, ela se torna muito pior quando você não tem Deus. Mas se você tiver Deus, na perseguição, Deus vai te livrar. No problema, Deus nos livra, Deus nos guarda, porque Ele tem um plano e um propósito. O que a gente precisa fazer é, mesmo com medo, mesmo diante de situações que são difíceis, a gente colocar Deus em primeiro lugar. É o que a gente precisa fazer. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.